Olá, que alegria ter vocês aqui para mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, fascinante. Um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Com material que realmente nos desafia. Totalmente. E a ideia central é um paradoxo que, assim, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa sobre força e sucesso. Exatamente. O capítulo se chama O Segredo de Apegar-se. E a proposta dele é que a nossa maior força não vem da nossa capacidade, sabe? Da nossa independência, mas sim de uma dependência quase desesperada. É uma inversão completa de valores. Completa. Então, a nossa missão hoje é justamente desvendar esse paradoxo. Como é que a vulnerabilidade total pode, de alguma forma, se transformar no maior poder que alguém pode ter? Vamos explorar os argumentos do autor. Por onde ele começa a construir essa ideia, hein? Olha, ele começa no ponto mais baixo que a gente pode imaginar, a crise. Ele usa uma imagem muito, muito forte, a de alguém que não sabe nadar, sabe? No meio do oceano, se agarrando a um colete salva-vidas. Nossa! Ali, não tem dignidade, não tem pose, é puro instinto de sobrevivência. É um apego que nasce do desespero, da consciência de que, sem aquela ajuda, você simplesmente afunda. É uma imagem de impotência completa. E a nossa cultura, né, ela geralmente nos diz para evitar essa sensação a todo custo, para sermos autossuficientes. Como que o autor transforma isso em algo positivo? Então, aí é que está a virada de chave. Ele conta que nesse estado de desespero, ele chegou a perguntar para Deus se essa dependência, esse apego quase animalesco, era ofensivo. Se incomodava Deus. Isso. E a resposta que ele sentiu no coração muda toda a perspectiva. A citação que ele usa é mais ou menos assim: eu amo quando finalmente você sente que precisa de mim mais que o ar que respira e se apega a mim com todas as suas forças. Uau! Isso é muito poderoso. Porque transforma o que a gente vê como um fracasso pessoal, sabe, ter que admitir que não damos conta, Exato. num momento de profunda conexão. Algo que, na verdade, é desejado. É isso. Deixa de ser um sinal de fraqueza para se tornar a própria definição de um relacionamento. A lógica é: a autossuficiência pode nos manter distantes, enquanto a necessidade desesperada nos lança, diretamente nos braços de Deus. É o fim da ilusão de controle. O fim da ilusão. Exatamente. Ok, isso estabelece a base, mas me leva a pensar sobre maturidade. Eu confesso que, como o próprio autor admite, eu sempre imaginei a maturidade espiritual como se tornar uma rocha, sabe? Uma força intimidadora, como ele mesmo diz. Alguém que não se abala. Sim, é o pensamento comum. Como essa ideia de se apegar se encaixa no conceito de amadurecer? Então, o autor confronta essa nossa ideia diretamente. Ele diz que também pensava assim, que maturidade era acesso à figura imponente. Mas aí ele foi confrontado por uma passagem bíblica, lá de Cânticos, capítulo 8, que pintou um quadro, nossa, completamente diferente. E o que dizia a passagem? A passagem faz uma pergunta. Quem vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Apoiada. Não marchando sozinha com as próprias forças. Exato, esse é o ponto. A figura que representa a maturidade plena, a noiva, não está subindo do deserto forte e independente. Ela está se apoiando no amado a cada passo. O deserto são as provações, né? E ela não atravessa se tornando mais forte por si só, mas sim aprendendo a depender mais e mais. Entendi. Então a maturidade, segundo essa visão, não é autoconfiança, Não mesmo. mas uma confiança desesperada e constante no outro. É isso? É exatamente isso. É reconhecer que precisamos de ajuda literalmente em cada área da vida, como ele coloca. É uma rendição contínua. E é essa rendição que, paradoxalmente, nos torna forte. Certo. A teoria é linda, mas vamos para a prática. Como que essa fraqueza se manifesta como força no dia a dia? Porque assim, no mundo real, alguém que parece fraco, hesitante, geralmente não é visto como poderoso, né? Sem dúvida. O autor concilia isso usando a própria experiência como ministro.
Ele diz que os momentos em que ele se sente mais forte, mais preparado, mais confiante, antes de falar em público, são, na verdade, Perigosos. perigosos. Por quê? Eu pensaria que é o ideal. Pois é, mas segundo ele, é porque nesses momentos ele está mais propenso a confiar em si mesmo e, tipo, passar à frente de Deus, a operar na própria força. Em contraste, ele diz que seus melhores momentos acontecem quando ele se sente fraco, inadequado, sabe, quase tremendo. Ah, entendi. Então a fraqueza não é o objetivo, ela é o gatilho. O gatilho. Perfeito. É o que nos força a buscar a verdadeira fonte de poder em vez de tentar fabricar a nossa. É nesse ponto de fraqueza que ele experimenta a verdade de um versículo do Salmo 18. Qual seria? Com teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, posso transpor muralhas. A força para transpor muralhas não vem dele, mas da conexão que a fraqueza obrigou a buscar. E aí entra a questão do lugar secreto, certo? A conexão entre o privado e o público. Isso, ele amarra tudo aí. Ele diz, você não se importará de se apegar a ele em público se já tivesse apegado a ele em particular. O lugar secreto de oração é o campo de treinamento, entende? É lá que se pratica a dependência. Exato, onde ninguém está vendo. Aí quando a pressão pública chega, o instinto de se apegar já foi desenvolvido. Não é uma performance, é um reflexo condicionado pela intimidade. Essa ideia de dependência total é poderosa, mas não sei, me parece ter um lado arriscado. Quer dizer, o que acontece se a gente se solta um pouco? O livro fala sobre esse perigo? Sim, e é um alerta bem sério. Ele diz que no momento em que a gente deixa de se apegar, de manter essa consciência da nossa necessidade, nos tornamos presas de toda sorte de enganos. Nossa! E para ilustrar, ele usa outra imagem bíblica muito forte, a dos construtores que rejeitaram a pedra angular, lá do Salmo 118. Os construtores, as pessoas que teoricamente mais entendiam do assunto, os especialistas. Exatamente aí que mora o perigo. Os construtores eram os especialistas, os treinados, os sacerdotes, os escribas. Eram os que conheciam as plantas, as ferramentas. E mesmo assim, ou talvez por causa da sua especialização, eles olharam para a peça mais importante, a pedra angular, que era Cristo, e a descartaram. Então o perigo é que a própria experiência, o saber como se faz, pode nos cegar para o que Deus está fazendo agora. É isso. Exatamente essa aplicação que ele faz. O treinamento, o conhecimento, tudo isso pode nos dar uma falsa sensação de autossuficiência. E sem o que ele chama de uma constante consciência acerca de nossa própria inaptidão, a gente corre o risco de rejeitar o que Deus está fazendo hoje. Simplesmente porque não se encaixa nos nossos planos. Ou na nossa expertise. O antídoto, segundo ele, é nunca se formar na escola do apego. É manter a postura de aprendiz dependente, não importa quão experiente você se torne. Isso me faz pensar, se o antídoto é continuar se apegando, a que exatamente a gente se apega? É só um sentimento de necessidade ou é algo mais concreto? Ótima pergunta. O autor expande essa ideia. Não é só um sentimento, não. Ele nos leva para o Salmo 119, onde o salmista diz: apego-me aos teus testemunhos. A palavra testemunhos aqui é a chave. E o que seriam esses testemunhos? Não são só regras, leis. Então, o autor interpreta esses testemunhos como as grandes histórias dos feitos de Deus. São as narrativas de milagres, de livramentos, de provisão. Tipo a abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto. Isso, a queda das muralhas de Jericó. Apegar-se também significa se agarrar a essas histórias. É se apegar ao caráter e ao poder de Deus que foram revelados na história. Entendi. É relembrar e meditar nessas histórias de tal forma que elas se tornem o fundamento da nossa fé hoje. Perfeito. A lógica é, se Deus fez aquilo tudo no passado, Ele é o mesmo hoje e pode liberar o mesmo tipo de poder milagroso na nossa situação. Apegar-se às histórias gera fé para o agora. Faz todo sentido. É como construir um arsenal de lembranças do poder de Deus para usar quando a nossa própria força acaba. O autor fecha o capítulo com alguma imagem final que amarra tudo isso. Sim, e é talvez a ilustração mais emocionante de todas.
Ele nos leva para a cena da ressurreição com Maria Madalena no túmulo vazio. Ah, sim. O texto bíblico destaca que ela foi a última a sair da crucificação e a primeira a chegar ao túmulo. E quando Jesus finalmente aparece para ela, a primeira reação dela é se agarrar aos pés dele. Ela se apega. E Jesus diz algo como não me segure, certo? Eu sempre achei essa resposta um pouco estranha, quase uma repreensão. Muitos interpretam assim, mas o autor oferece uma perspectiva diferente, muito mais terna. Ele sugere que a resposta de Jesus não foi uma repreensão, mas um reconhecimento do anseio dela. Seria como dizer, Maria, eu entendo seu desejo de se apegar a mim e nunca mais me soltar, mas ainda não é a hora para isso. Ah, Ele estaria apontando para um futuro, exatamente. Para um futuro de união permanente através do Espírito Santo, e um dia na eternidade. Então, o gesto de Maria é visto como um modelo do anseio que todos nós deveríamos ter. ela se torna a representação da noiva de Cristo hoje, então. É isso. Apaixonada, devotada, cujo maior desejo é simplesmente se apegar a Ele. O capítulo termina com essa promessa de que um dia será possível apegar-se a Ele para sempre, apaixonadamente. E até que esse dia chegue, o lugar secreto é onde esse amor, essa prática de se apegar, é cultivada. Então, o que fica deste nosso mergulho é essa inversão completa da noção de força. O segredo, segundo Bob Sorge, não é tentar eliminar a fraqueza, mas abraçá-la. É enxergar nossa vulnerabilidade não como um problema, mas como o próprio caminho para uma dependência que libera o verdadeiro poder de Deus. Um convite para nos tornarmos pessoas apegadas, como ele diz. Exato. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante. O autor foca muito no apego que nasce da crise, da adversidade, daquele sentimento de estar se afogando. A fraqueza nos empurra para a dependência. Sim. Mas a pergunta que fica é: como a gente pode cultivar essa mesma dependência de forma voluntária, especialmente nos momentos em que não estamos em crise, nos momentos em que nos sentimos fortes, capazes, autossuficientes? Isso. Seria possível buscar essa vulnerabilidade de propósito? Escolher a dependência mesmo quando tudo parece estar sob nosso controle? Ou será que a gente só aprende essa lição do jeito mais difícil? É o desafio de transformar o apego de um ato de desespero em um ato de devoção. Um pensamento profundo para explorarmos. Na nossa próxima conversa, continuaremos a extrair mais sabedoria desse livro. Obrigada pela companhia e até a próxima!